Bom, pessoal, e aí? Tranquilo com vocês? Vamos lá para mais uma aula de saúde mental. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre transtornos de ansiedade, né? A gente vai estar falando sobre alguns aspectos, vai estar comentando sobre os principais pontos do transtorno de ansiedade. Eu só queria frisar que assim tem muito mais, né, a ser explorado, tem muito mais a ser aprofundado. O que a gente vai fazer aqui vai ser um apanhado, vai ser uma coisa assim bem sucinta, tá, em relação à disciplina. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre transtorno de pânico, transtornos fóbicos, o transtorno obsessivo compulsivo, que talvez seja um dos mais conhecidos aí, junto com o transtorno do pânico, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e transtornos associados ou comorbidades, tá, dentro da ansiedade. Tá certo? Esse é o nosso conteúdo dessa semana, tá bem? Então vamos lá. Transtorno do pânico, gente, ele tem uma característica muito importante, muito peculiar, que é assim, o sentimento de urgência, tá? O sentimento de assim, a sensação iminente, tá? Aquela sensação de morte iminente, tá? Então a pessoa ela tem alterações significativas em frequência cardíaca, ela tem uma manifestação muito física dos sintomas de ansiedade. Então assim, ele tem uma diferença com relação a outras patologias, a outros, né, transtornos. Ele possui assim episódios, picos, tá, de severidade. Então a pessoa fica estável, ela leva uma vida, vamos dizer que dentro de um balanço que ela consegue controlar, ela tem algum domínio, mas exposta a algumas situações ou às vezes a gatilhos que ela não controla, ela pode ter assim picos de crise, tá, que são severos. Assim, às vezes a pessoa num primeiro, segundo atendimento, até os primeiros mesmo, tá? Atendimentos, eles são confundidos, para vocês poderem ter uma ideia, com sintomas cardíacos. Tá? Então, uma pessoa, dependendo da faixa etária, né, tabagista, pelo histórico do paciente, é confundido com um infarto, né, na coleta de informações. Né? Isso é muito recorrente. Não é difícil ser diagnosticado de imediato o transtorno de pânico, mas ele possui essas peculiaridades. Aí a gente vai ter também os transtornos fóbicos, tá? O que seria transtorno fóbico? Seria, por exemplo, muito conhecido, né, muito falado, né, por exemplo, aquela pessoa que ela tem medo de lugar fechado, né, a claustrofobia, tá? Esse tipo de medo, né, ela gera uma alteração de comportamento, tá? Não é só, como eu falei na outra aula, não é só uma questão de medo por si só, não é uma questão de preocupação por si só, mas é principalmente uma alteração do próprio comportamento da pessoa. Então, frente a uma situação que ela tem um medo irracional, né, um medo que ela não controla, porque o medo irracional ela não controla, você não consegue aplicar lógica, né, não consegue aplicar um padrão de raciocínio, né, numa pessoa num lugar fechado. Ela vai ter medo e pronto, ela vai entrar em uma crise de ansiedade e pronto. Ela não consegue ter domínio da situação, né? Não assim, claro, com o tempo, terapia, certo, com todo o acompanhamento, é claro que sim. Mas eu digo aquele paciente ou aquela situação em que a pessoa ainda está no início de um tratamento, ainda está descobrindo, né, quais são os gatilhos. Tá? Então, assim, você tem algumas fobias específicas,
tá? Eu estou dando exemplo da claustrofobia, mas, gente, existem inúmeras outras. No texto, né, que eu passei para vocês, traz a agorafobia, tá? Que é o medo de lugar aberto. Então, assim, você tem... A pessoa ela tem medo, ela tem uma crise de ansiedade horrível, né, de sair na rua, tá? Sempre isso vai acontecer? Bom, depende da intensidade dos sintomas, né? Tudo isso sempre varia, tá, gente? Não é receita de bolo. É muito importante a gente ter em mente isso, tá? Não é uma coisa pronta, né? Mas tal pessoa tem, né, transtorno de ansiedade, né, e ela vive uma vida, né, mais, vamos dizer assim, com mais liberdade do que outro, sim, isso pode acontecer, tá? É muito variável de uma pessoa para outra, tanto em intensidade de sintomas, tá? O tratamento em si, a gente vai estar falando mais adiante, mas o tratamento em si varia demais, tá? Então tudo isso é muito importante. Dos transtornos fóbicos, tá, gente? Varia muito, né, também assim com relação não só aos episódios, mas o que causa, os gatilhos, né, aquilo tudo que o paciente vai descobrir com o tempo, né, o que acontece, né, nessa circunstância, tá? Isso tudo tem que fazer parte de um acompanhamento muito mais detalhado, muito mais prolongado, tá? E aí é o que vai variar também a intensidade. De repente, momentos da vida isso vai estar mais evidenciado, em outros momentos vai estar muito menos evidenciado, tá? Todo o processo de ansiedade, a gente tem que lembrar que ele tem o gatilho que vai determinar, que vai indicar quando começou, certo? Então isso tudo é parte do processo, tá bem? A gente vai ter daí, gente, o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma característica muito marcante, tá? Que é o seguinte: como alívio de momentos de ansiedade, como alívio de episódios de ansiedade, né? E algo assim, o que pode ocasionar, né? A que ele vai levar? O paciente é aquele tipo de paciente que assim, ele vai andar, né? Ele vai estar caminhando em algum lugar e não vai, vamos supor, não pode pisar numa linha, né? Não pode pisar na linha, na divisória do piso, né? A pessoa fica super encanada que não pode pisar, né, ali naquela linha, ou então tem que lavar as mãos constantemente, né? O exemplo mais clássico aí, né, a lavagem das mãos constantes, tá? Tudo aquilo que a pessoa ela não controla em termos de comportamento, tá? É um comportamento simples, é um comportamento às vezes quase que superficial, banal, tá? Mas ela não controla, ela não vai ter controle. Então, por exemplo, o sujeito ele vai começar a falar, ele precisa arrumar o óculos, tal, erguer a sobrancelha, sempre. Aquilo não vai interferir em nada do discurso, do que tem para ser dito, mas é como se ajudasse a relaxar, né? E é isso que a pessoa faz. Um transtorno obsessivo compulsivo, né, ele vai estar na verdade buscando um jeito, né, de estar relaxado. É isso que vai fazer. Então assim, existem inúmeros exemplos, mas eu estou falando, né, como eu disse, a gente está passando aqui pelos mais comuns, pelos mais simples aí de se encontrar, mas é tudo aquilo. A pessoa às vezes ela faz, ela precisa, vamos supor, vai começar a comer, né, e precisa limpar o garfo, a faca, passar um papel toalha sempre, tá, para ter a ideia, né, de que tem um controle e tal. E aí, gente, aí é explorável em cada campo, em cada situação, tá? É tudo muito individual, tem que lembrar disso, certo? Não é
reforçando, não é receita de bolo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai observar, quando vai comentar sobre esse tipo de coisa. São só exemplos que eu estou dando, tá? Então, assim, isso a gente falando, né, do obsessivo compulsivo. Qual que é uma outra característica que a gente pode comentar do transtorno obsessivo compulsivo? Dentro do próprio nome, para poder ajudar na fixação de uma característica definidora, é o seguinte: obsessão, né? O que é uma obsessão? É uma ideia fixa, né? Obsessão é aquilo que a pessoa ela tem em mente e ela não controla o pensamento. Ela não consegue, pensa em outra coisa, né? Pensar, não pensa nisso, né? Falar para não pensar em alguma coisa é a primeira coisa que você vai fazer, vai ser pensar no problema, né? Então, assim, uma obsessão é quase isso. A obsessão ela faz você, né, constantemente pensar sobre isso. E o compulsivo, né, porque é transtorno obsessivo compulsivo, né? É compulsivo por quê? Porque faz a pessoa agir, né? Quando a gente lida com compulsão, a compulsão ela é muito associada a quê? Ao agir, né? À ação. Então é um transtorno que faz você ter uma ideia fixa sobre algo e ela não passa enquanto você não toma uma atitude, certo? Que no caso executando ali um procedimento simples. A questão que ocorre, tá, quando se torna um transtorno, porque a gente tem que ter em mente que isso existe na sua vida toda. Você sempre vai ter um mini ritual para começar a falar, para começar a apresentar um trabalho, para passar por algum problema. Você sempre tem alguma coisa que você vai fazer, né, que vai tá ali colaborando, mas a questão que pesa, tá, é a mesma que eu comentei na semana passada. Até que ponto isso não vai interferir na sua vida? A partir do momento que interfere na sua vida, a partir do momento que atrapalha o seu trabalho, que atrapalha a sua vida social, que começa a interferir nas suas relações com as outras pessoas, aí passa a ser um problema, aí passa a precisar de tratamento, passa a precisar de acompanhamento. Todos nós, né, temos algum grau de ansiedade, todos nós temos algum grau de medo de alguma coisa, entramos em crises também inexplicáveis com algumas situações, como as fobias, mas o que vai definir a questão do tratamento sempre o quanto isso interfere, tá? O quanto isso não permite que você viva a sua rotina. É muito importante ter isso em mente, tá? Não é, por exemplo, a pessoa ter, sei lá, medo de inseto, né? Ela precisa fazer um tratamento, é isso que vai mudar a vida dela. Não, ela tem medo de insetos, mas assim, é um medo e tal, controlado, né? Não interfere em nada, não atrapalha em nada, mas o medo está ali, né? Gera um fator de ansiedade que é natural para você continuar vivo, que é natural para você continuar tomando as decisões da sua vida e continuar vivendo, certo? Então é muito importante sempre lembrar disso, tá? O próximo, né, que eu comentei é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, tá, gente, seriam os gatilhos de ansiedade associados a alguma situação, algum evento, por exemplo, um acidente de carro, tá? Desse acidente de carro, por exemplo, qualquer situação, qualquer coisa que faça a pessoa associar ao acidente, ela vai entrar numa crise de ansiedade, ela vai ter dificuldades, por exemplo, pode ser uma dificuldade de entrar num carro, de repente vai ser uma dificuldade de sair na rua, de repente é uma dificuldade não com uma associação tão direta, né? De repente uma dificuldade de ouvir a música que tocava na hora do acidente, sabe? Coisas assim podem ocorrer, tá? Então, assim, são transtornos de ansiedade geralmente associados a um evento, tá, que foi muito marcante para a pessoa, tá, em termos de prejuízo, tá. Ansiedade generalizada
que aí a gente vai estar entrando no campo, na verdade, de um estado de ansiedade exagerado, aquela pessoa que está sempre alerta o tempo todo, e isso é muito problemático, porque você consegue manter, pensa assim na ansiedade, né, no processo de ansiedade, como um modo turbo, tá, do seu corpo. Só que você ficar nisso constantemente, todos os dias, todos os meses, né, você sempre exposto, né, ao limite da sua atenção, ao limite do seu cuidado, ao limite né, da atenção ali redobrada com tudo, né? Isso é muito perigoso, isso é muito problemático, porque vai levar a desgastes, vai levar a uma série de fatores, tá, que são muito ruins para o nosso corpo, né? Então a gente vai ter aí desde uma evolução de ansiedade generalizada, né? Ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, né? Ela pode evoluir para problemas físicos, né? De, por exemplo, a pessoa ela ter dores, né? Fica com dores crônicas, né? Por conta da tensão constante em que ela vive, tá? Na questão da ansiedade generalizada. Então, assim, é aquela pessoa que ela tem episódios em que tá de boa, vamos colocar assim, né? Tá de boa, e tem episódios em que ela vai estar bastante aflita, bastante tensa, né? Não tem controle, tá, gente? Algo, não adianta você falar, desencana, relaxa, tá? Não é algo que você controla, tá? Não é algo que você tem um domínio de virar e falar, tudo bem, né? Beleza, agora dá para eu desencanar aqui. Não dá, né? Não é fácil assim, não é simples assim, tá? Tudo exige tratamento, acompanhamento. E com relação ao tratamento, né? Vamos falar um pouquinho só do tratamento antes de entrar em transtorno associado ou comorbidade. Os tratamentos, gente, variam de acordo com a necessidade. De repente, poxa, como eu falei, tal paciente tem toque, né, e toma um tipo de medicamento, outro paciente tem toque e toma 4 tipos de medicamento. O que acontece? É sempre o fator de intensidade, né? É o fator do quanto isso está atrapalhando no cotidiano, o quanto isso interfere no dia a dia, e a própria variação. A gente não tem, por exemplo, hipertensos que tomam só um medicamento lá básico, outros tomam dois, um diurético e outro vasodilatador, outros tomam medicamento o dia inteiro para controlar a pressão. Isso é o que? A intensidade do problema, né? É o quanto esse problema interfere na vida da pessoa, e é isso que vai definir qual tipo de tratamento. Então você tem medicamentoso, você vai ter acompanhamento terapêutico, com suporte de psicólogo, você vai ter de repente um encaminhamento para fisioterapia, para relaxamento de pontos de dor, tá? Então tudo isso, né? Tudo isso acaba gerando, tá? Gerando uma resposta, gerando um retorno, tá? Que é o que é buscado, tá? No transtorno associado, tal comorbidade, eu deixei por último, gente, pelo seguinte: ele na verdade é uma resposta secundária, ou pode gerar uma resposta secundária, como por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, né, e ela morria de medo de ter uma doença crônica, morria de medo de ter diabetes. É natural que ela, associado a isso, ela gere, né, um fator de ansiedade, crises de ansiedade, gatilhos, né, que ela não vai controlar, e que vai piorar o problema dela de diabetes, que é a ansiedade, o emocional interfere, né? Então uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai piorando a outra se ela não trata, se ela não acompanha, e isso tudo merece sempre muita atenção, né? Então assim, o diabetes é só um exemplo, tá? Mas qualquer doença, qualquer situação que esteja junto com um fator de ansiedade exagerado, é lógico, a pessoa foi diagnosticada, teve um infarto, é lógico que ela vai ficar
aflita, ela vai ficar tensa por uns dias, vai ficar alterada por um período, mas você tem um período que é aceitável e aí você passa a ter um período que passa a ser patológico, né, em que ela precisa do tratamento do pós-infarto e ela precisa do tratamento de ansiedade, né? Então tudo isso acaba acompanhando, tá bem? Bom, pessoal, por essa semana foi isso, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, vocês enviem as dúvidas, vamos conversando, vamos falando, tá joia? Até mais, pessoal, falou aí!